Fortaleza e região metropolitana, amigas e amigos ouvintes da Universitária FM, estamos começando o programa Mundo do Trabalho desta terça-feira, dia 7 de agosto de 2018, na técnica, ele mesmo, Antônio Carlos Lima, e na pesquisa do tema, Luiz Eduardo da Silva, Ivan Barroso e Matheus Justino, integrantes do VIES, o Núcleo de Economia Política da UFC. Ao dar vez e voz aos representantes da classe trabalhadora, o mundo do trabalho é um espaço para divulgar suas lutas e conquistas. O tema de hoje é muito importante. Vamos debater a financeirização e seus reflexos no capitalismo brasileiro. Para tratar do assunto, teremos a presença de dois especialistas para esclarecer nossos ouvintes. São eles o professor Nildo Urix, diretamente de Florianópolis. Boa tarde, professor Nildo. O professor Nildo, a gente ainda não conseguiu contato com o professor Nildo Urix, mas assim que conseguirmos, ele entra na linha aqui para ouvir a nossa conversa. Além do professor Nildo Urix, que é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos e doutor em Economia pela Universidade Autônoma do México, e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, também estará conosco o professor Carlos Américo, titular do Departamento de Economia e do Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará. Boa tarde, professor Carlos Américo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pela sua presença. Carlos Américo é doutor em Economia pela Universidade de Paris 13 e pós-doutor em Economia Política Internacional pela Universidade de Montreal. No comando da coluna Desconstruindo o Economês, Francisco Costa. Boa tarde, Francisco. Hoje vamos contar o que para os nossos ouvintes? Boa tarde, Márcio. O resultado da PNAD, publicado pelo IBGE semana passada. Estamos entrando no ar pela sua Universitária FM com o Mundo do Trabalho, com o apoio cultural da AFBNB, Sindijustiça, Sindifice e Sintaf, além da FETANCE. Esse apoio ajuda a construir uma visão crítica sobre as relações entre os meios de produção e a classe trabalhadora, estimulando a consciência, a solidariedade e o esclarecimento sobre essas relações. A gente vai começar o programa Mundo do Trabalho de hoje lendo uma pequena nota, os desafios para o Brasil no século XXI, economia, sociedade e meio ambiente. Afinal de contas, essa é a quarta semana de economia política promovida pelo VIES, um dos nossos organizadores aqui do programa Mundo do Trabalho, e é um evento de caráter nacional que contará com a presença de grandes pensadores e pensadoras das ciências sociais, versando sobre o tema, abre aspas, os desafios para o Brasil no século XXI, economia, sociedade e meio ambiente. Haverá espaço para a submissão e apresentação de trabalhos acadêmicos de acordo com os respectivos temas dos grupos de trabalho, além da possibilidade de participar de mini-cursos e palestras. E diante de um cenário de possível aprofundamento da crise econômica no Brasil, de agravamento do desemprego e descontentamento da classe trabalhadora, surge a possibilidade de novas lutas protagonizadas por sujeitos que tiveram já sua experiência com os governos petistas e, portanto, com uma bagagem rica o suficiente para forjar métodos e táticas ainda desconhecidos pela luta de classes no Brasil. Tendo em vista que os problemas do capitalismo não giram em torno de países isolados, a acumulação de capital em âmbito mundial e as tendências da economia e da sociedade capitalistas são também pontos importantes a analisar. A crise desta civilização brota do asfalto diante dos olhos das pessoas mais desatentas, mas a sua essência é uma turva que propriamente sua aparência. Termos como o subdesenvolvimento e dependência voltam à ordem do dia para estudiosos, assim como os problemas que dizem respeito ao ambiente natural e às suas limitações, visíveis ante o modo de produção capitalista. A vida e o lucro se colocam mais evidentemente em lados opostos da equação da guerra de classes no Brasil e no mundo. Bom, abrindo com essa notícia e convidando as pessoas que têm interesse, que são cientistas sociais, a participar efetivamente dessa quarta semana de economia política que está sendo organizada pelo VIES,
a gente gostaria de retornar aqui para o nosso tema de hoje, né? A apresentação do tema, convidando a todos a prestarem atenção naquilo que a gente vai falar daqui para frente, para a gente poder fazer uma conversa, professor Carlos Américo. A pesquisa nos mostrou o seguinte, né? No capitalismo, o fundamento da produção de valor, de riqueza propriamente dita, ocorre pela exploração de mais-valia, ou seja, de tempo de trabalho doado gratuitamente pelos trabalhadores no processo produtivo. Mas a enorme valorização financeira possível pela dominância do que Karl Marx chamou de capital fictício de propriedade sobre direitos de valorização futura, como as ações, ou sobre recursos de tributação futura, como os títulos públicos, ou de renda de juros pela valorização futura, no caso dos títulos privados, também possibilita lucros crescentes que nos parecem afastados da produção. A atual dominância financeira no capitalismo é demonstrável pelo crescimento dos estoques mundiais de ativos financeiros, títulos públicos e privados, ações, contratos futuros, mais rapidamente do que o crescimento da riqueza produtiva, obras, máquinas, equipamentos, entre outros, desde a década de 1980. De 1980, especificamente, a 2006, a riqueza financeira cresceu exponenciais 1.292%, de 12 trilhões para 167 trilhões de dólares. Já a riqueza real, medida pelo Produto Nacional Bruto, foi de 11,8 para 48,8 trilhões de dólares, um crescimento de 314%, o que também não é de se deixar de lado, né? Além dos ativos financeiros contabilizados, os derivativos já ultrapassaram em suas transações os 700 trilhões de dólares. O Brasil torna-se uma potência financeira na década de 90, iniciadas nos governos Collor e aprimoradas pelos governos FHC, são realizadas as reformas liberalizantes para estabilizar a moeda, abrir o país para as finanças externas, privatizar empresas para criar estoque de dólares, para lastrear a nova moeda, o real, entre outras políticas liberalizantes. Com essa nova forma de integração do Brasil à economia mundial, tornando-se polo de atração de capitais especulativos, os setores rentistas nacionais se fortalecem e dominam a economia. Por exemplo, desde a década de 80, quando era de aproximadamente 40% dos estoques de ativos produtivos, a riqueza real decai, enquanto a taxa de lucros que decaía volta a subir a partir de 1994. Justamente o ano do real, né, professor? Uhum. A relação entre os ativos financeiros, ou seja, títulos públicos e privados, ações, contratos futuros e os ativos produtivos, que incluem equipamentos, fábricas, etc., pendem para o lado dos financeiros, o que mostra a sua dominância. A relação era de 15% em 92 e de 75% em 2008. O poder da riqueza financeira cresceu, mas a classe dominante brasileira perdeu posições, pois ela foi sujeito da mudança e acabou se adaptando. A gente está aqui tentando aí no contato com o professor Nildo Ourix. Uhum. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para o senhor, professor Carlos Américo. A gente... como se deu essa espécie de pacto, né, de classes envolvendo o rentismo? Tá. Boa tarde mais uma vez. Obrigado pela sua presença. É um assunto que demanda muita explicação e o máximo de... Um pouco complexo para uma hora, mas tudo bem, a gente vai tentar minimamente aqui para... primeiro eu gostaria de felicitar o Viés por essa iniciativa, né, eu já conheço o Viés, o professor Fábio Sobral, inúmeras... O esforço do Fábio de tocar esse projeto, né, não é fácil, né, principalmente considerando a nossa universidade que é extremamente conservadora, então você tem um espaço de uma reflexão crítica, é muito difícil, né, na universidade. E o Viés vem se consolidando, né, apesar de toda a resistência, né, para inviabilizar, né, de certa forma, projetos com essa
perspectiva, né? Com essa perspectiva crítica. Bom, para discutir a financiarização, Marcos, a gente precisa fazer uma certa contextualização, né, do ponto de vista histórico, eu acho que é fundamental, até para identificar um pouco o porquê dessa dominância financeira. Né? Primeiro, a gente tem que voltar um pouco ao período pós-guerra, né, quando você tem a consolidação, principalmente nas economias capitalistas, do chamado regime de acumulação fordista, né, que é um regime de acumulação que, de certa forma, favorece muito mais a dimensão produtiva do que propriamente a dimensão financeira. Está falando de riqueza real, riqueza financeira, né? Naquele momento, a riqueza real, ela se sobrepõe, digamos assim, à riqueza financeira, e esse modelo de acumulação foi extremamente favorável, então, à acumulação produtiva, né? Por diversas razões, né? Eu citaria a forte intervenção do Estado na economia, intervenção principalmente na dimensão social, é um momento de associação, digamos assim, do chamado Estado do Bem-Estar Social com as chamadas políticas keynesianas. Então você tem aí um forte ativismo, digamos assim, por parte do Estado, né, nos investimentos na área de educação, na área de saúde, na área de assistência. Em determinado aspecto, essa intervenção é benéfica? Ela foi importante, né, para o desenvolvimento, para a acumulação produtiva naquele momento, né, para viabilizar o processo de acumulação produtiva. Então, isso garantiu que o fortalecimento do mercado interno nessas economias e, por outro lado, que um forte investimento, digamos assim, das empresas não financeiras. E aí, o papel do crédito foi fundamental nesse processo, porque o crédito, naquele momento, era extremamente... O custo do dinheiro era baixo, né? Porque existia uma regulação também das taxas de juros, uma certa subordinação da dimensão financeira à dimensão produtiva, né? Então, é o momento em que a riqueza real se sobrepõe à riqueza financeira. Esse modelo entra em crise no início dos anos 70, né? Com o fim do acordo Bretton Woods e a mudança, a ideia da paridade euro-dólar nas economias centrais. O que dava uma Os certa... Estados Unidos abandonam, digamos assim, essa paridade, que dava uma certa estabilidade macroeconômica. Uma âncora de realidade, né? Uma âncora de realidade, vamos considerar dessa forma. O dólar valendo com base naquilo que tem valor, né? Exatamente. Da Então, sociedade mundial. Exatamente. Aí você dá uma certa estabilidade e viabiliza esse processo de acumulação produtiva. Então, com o fim desse modelo, e aí você tem a crise realmente do modelo fordista por vários fatores, não dá aqui para a gente discorrer sobre os motivos que levaram a essa situação, mas nos anos 70, o que ocorre? Um processo de estagflação nas economias capitalistas. O que significa isso? Você tem uma recessão brutal, né, estagnação, e, por outro lado, uma inflação, né? Quer dizer, um movimento, inclusive, bem singular na história do capitalismo, né? Quer dizer, você tem, ao mesmo tempo, estagnação e inflação, uma situação que leva à crise do consenso, chamado consenso keynesiano, né? E, de forma oportunista, digamos assim, os liberais, né, passam a conduzir as políticas econômicas das principais economias desenvolvidas. Então, aí vem o chamado consenso, o consenso keynesiano, digamos assim, em crise, e aí você tem a consolidação das políticas, do ponto de vista das políticas econômicas, você tem uma associação entre monetarismo e liberalismo, digamos assim, né? Isso vai acontecer principalmente nos Estados Unidos, com Reagan, e na Inglaterra com a Margaret Thatcher, né, que vão adotar políticas de recorte liberal, neoliberal, né? Então, aonde isso foi pensado? Isso é fundamental no processo de financiarização, né? Isso foi pensado com as ideias do Friedman, né, com as ideias do Hayek, né, todos esses entre aspas, aí, expoentes da corrente liberal, né? Então, para você ter uma ideia, o Hayek teve o prêmio Nobel nos anos 70 e o Friedman também, né? Então, o Nobel, de certa forma, alavancou essas ideias aí liberais. Bom, então, você tem uma redefinição aí, rapidamente, uma redefinição da chamada política econômica, né? Quer dizer, de uma política econômica de filiação mais keynesiana, intervencionista, você tem uma lógica agora diferenciada que
parte principalmente do princípio de que a retomada do crescimento econômico, você está no momento de estado de inflação, a retomada do crescimento econômico passa pela estabilidade monetária, pelo controle inflacionário. E o controle inflacionário significa você basicamente controlar o que? Estabilizar as chamadas variáveis de demanda, consumo, investimento, gastos do governo, etc. E como fazer isso? Aí os liberais defendem que a política monetária ela tem que ser mais contracionista, né? E eles utilizam a taxa de juros como elemento fundamental nesse processo. Eles precisam elevar as taxas de juros, aumentar as taxas de juros, para justamente desestimular consumo, investimento, né? Controlar a demanda, e controlando a demanda você controla a inflação. Essa era a ideia. Não, essa é a ideia, né? Da estabilidade. Não, que até hoje se mantém. Não tem lógica nenhuma. Até hoje se mantém. Não, é a lógica deles, né? Então, o que é que acontece? De certa forma, até um certo controle inflacionário, mas o preço é muito alto, porque se por um lado você controla essas variáveis, por outro lado você vai estimular com o aumento da taxa de juros um forte processo especulativo, né? Então, você vai atrair, por exemplo, os Estados Unidos, quando elevaram as taxas de juros no final dos anos 70, foi o que aconteceu? Eles começaram a atrair a poupança do resto do mundo, quer dizer, os capitais especulativos começaram a investir na economia, investir, especular, né? Investir, entre aspas, aí, na economia americana. Então, você tem uma forte entrada de capital. E, nesse momento, o que é que acontece? O setor financeiro passa a ser extremamente rentável. Porque, eu falei no início, quer dizer, no Fordismo você tinha uma regulação da taxa de juros. Agora não. Com os liberais, há uma desregulamentação total do mercado financeiro. Você libera as taxas de juros, as taxas de juros vão ser determinadas no mercado, e ainda você tem esse viés altista. Quer dizer, é interessante que as taxas de juros reais se mantenham elevadas para justamente controlar, o pretexto ao controle inflacionário. Mas, na verdade, você está querendo estimular um forte processo de especulação financeira. Você garantir a rentabilidade do setor financeiro. Então, é nesse momento em que a riqueza financeira passa a predominar sobre a riqueza real. Deixa eu fazer uma intervenção. E aí você inverte a equação, né? Se no início era a riqueza real se sobrepondo à financeira, agora você tem a riqueza financeira se sobrepondo à economia real, a riqueza real. Levando em consideração, então, tudo isso que o senhor argumentou até agora, né? A valorização financeira é muito utilizada para negar a centralidade do trabalho para a produção de riqueza capitalista. Nesse sentido, talvez, sim. Qual a ligação que permanece do capital nessa fase com o trabalho? Agora, além disso, como os trabalhadores são afetados na esfera do próprio próximo passo. É o próximo passo. E pela financiarização. É exatamente isso que eu queria colocar agora. Quando você tem um aumento da riqueza, o aumento da taxa de juros, e você retoma um processo de valorização do capital fictício, o que é que ocorre? O parâmetro, né, para os capitais, de uma forma geral, passa a ser o quê? O circuito financeiro. Está clara a ideia? Onde tem rentabilidade agora? É na atividade produtiva? Não. Basicamente é o quê? Na especulação financeira. Então, como as empresas produtivas vão se ajustar nesse processo? Elas vão se ajustar em que sentido? No sentido de, primeiro, tentar liberar uma taxa de lucro que seja compatível à rentabilidade existente no mercado financeiro. Como fazer isso? Reduzindo a atividade produtiva, reduzindo o efetivo, né? Reduzindo? Promovendo um processo de reestruturação produtiva no sentido de reduzir o efetivo nas empresas. Por outro lado, fechar unidades de produção não lucrativas, tá certo? Quer dizer, é a forma de você aproximar a taxa de lucro do setor real da rentabilidade existente no mercado financeiro. Mas tá isso certo? é uma bola de neve que vai acabar... Bom, voltando um ponto, para que os nossos ouvintes possam acompanhar e que eu também possa compreender, me colocando também na posição deles, né? Quando você diz que a taxa de juros, ela deixou de ser algo ancorado no real, certo, e passou a ser algo muito amplificado. No sentido da acumulação fictícia, né? Isso. De garantir a acumulação fictícia. Exatamente. A gente não está mais falando no viés, com perdão do trocadilho, no viés de a gente entender algo que vá dialogar com a realidade. Porque você vai precisar de trabalhadores muito mais produtivos,
você vai substituir esses trabalhadores talvez por algumas máquinas e depois você vai substituir essas máquinas por robôs e depois você vai chegar num ponto em que tudo vai ser Você tem dois substituído movimentos aí. por alguma inteligência artificial. Nesse processo de aproximação, você tem dois movimentos. Primeiro, é o processo de precarização das condições de trabalho. Totalmente. Porque você precisa realmente aproximar essa rentabilidade da produção à finança, né? Isso seria um primeiro movimento. E o segundo movimento está relacionado justamente o quê? Com os aumentos de produtividade, associados o quê? Com o desenvolvimento tecnológico. Então, a inovação aí sendo uma inovação, evidentemente, poupadora de mão de obra, desencadeando o chamado desemprego estrutural, né? E, simultaneamente, o quê? Um processo de precarização das condições de trabalho. Então, a dominância financeira acaba, de certa forma, o quê? Produzindo tudo isso, né? São reflexos na produção, o quê? Da dominância financeira. Professor Carlos Américo, obrigado por enquanto, o senhor está sendo bastante didático, mas agora eu vou chamar o Francisco Costa com a nossa coluna Desconstruindo o Economês de hoje. Francisco? Olá, boa tarde, Márcio, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Universitária. Na coluna de hoje vamos abordar mais uma publicação das estatísticas relativa ao segundo trimestre, né, como é de praxe todo ano acontecer, e de como uma péssima notícia que está sendo transformada em boa notícia pelo governo e pela grande mídia por meio de suas colunas de economia. O IBGE divulgou dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, relativa ao segundo trimestre deste ano, onde se constata uma queda do nível do desemprego. Quer dizer, saímos de 3 milhões e 700 mil desempregados para 3 milhões. O governo comemorou a redução da taxa de desemprego. Ora, esta redução poderia ser uma boa notícia, mas desconstruindo o que está por trás desta redução, percebe-se uma realidade bem macabra, uma péssima notícia para a classe trabalhadora. A principal razão para a queda da taxa, quer dizer, uma das principais razões para a queda da taxa foi o aumento do emprego informal e o aumento dos desalentados. De acordo com o IBGE, de cada 10 brasileiros, 4 têm trabalhos informais ou próximo da informalidade, o que inclui as pessoas sem carteira assinada e os autônomos sem registro como pessoa jurídica. Francisco, rapidamente assim, então caiu o desemprego na taxa da PNAD e aumentou o número de desalentados. Isso. E aumentou o número de quem desistiu de procurar emprego. Porque o desalento não entra na taxa oficial. Né? Exatamente. Porque eles não estão procurando emprego. Desalento é quem desistiu de procurar emprego. Desistiu de procurar emprego. Ele está fora da força. Isso significa, então, que ao invés de cair o desemprego, aumentou o número de desalentados. Não, mas aumentou os empregados também, mas foi o emprego informal que aumentou. O emprego informal aumentou consideravelmente. Como o IBGE estava falando, 40% da população brasileira economicamente ativa hoje é de informais. E os informais é o que as pessoas sem carteira assinada, aqueles autônomos que não têm registro com pessoa jurídica. Então, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, que é o que a gente conhece como os empregos formais, né, teve uma queda e bateu recorde na queda. Então, sendo o menor nível da série histórica desde 2012. Quer dizer, 32 milhões de pessoas com carteira assinada, segundo a PNAD. Nunca foi tão pouco, desde quando foi medido pelo IBGE. Já o total de pessoas que não trabalham nem procuram trabalho, que é o NEM, chegou a 65 milhões. E aqui é que está o desalento, está dentro desse NEM. Quer dizer, porque esse que é o maior número de pessoas desde 2012, 65 milhões de pessoas, em 3 meses, 774 mil pessoas se uniram a esse grupo, e ele inclui os idosos, os estudantes, as pessoas sem disponibilidade para trabalhar, ou as que desistiram, que aí sim, se inclui os 37 milhões de desalentados. São 37 milhões de desalentados. E o desalentado a gente já abordou na coluna, algumas colunas passadas, aquelas pessoas que desistiram, né? Cansaram pelo desalento. Agora, o que é que esses dados comprovam? Ele comprova a falácia da reforma trabalhista. Não nos esqueçamos que em novembro do ano passado, o Ministério do Trabalho previu uma geração de 1,78 milhões de empregos com carteira assinada em 2018. Ao contrário do que o governo tem dito, não há uma tendência de recuperação no mercado de trabalho. O aumento da informalidade indica um aumento da exploração da classe trabalhadora, prejudicando inclusive a formação de um mercado interno dinâmico. Os liberais costumam difundir a falácia de que flexibilizar a legislação trabalhista é capaz de reativar o mercado de trabalho, mas não há qualquer base empírica que comprove a relação entre proteção trabalhista e desemprego. Alterações na legislação não gera demanda por mão de obra,
O emprego está associado à dinâmica da economia, ao uso de tecnologias, tanto as que poupam mão de obra, quanto aquelas que criam oportunidade de trabalho. Longe dos ânimos da propaganda, os dados mostram a realidade concreta. Por hoje é só e boa tarde. Boa tarde, obrigado. E eu acho que agora vamos convocar ele, Antônio Carlos Lima. Vamos para o nosso intervalo?